Olá, gente, eu sou o Daniel Vieira e hoje vamos falar sobre Mesopotâmia, isso? Vamos fazer um balanço geral, um resumão sobre Mesopotâmia, né? Esse não vai ser o único vídeo que eu vou falar sobre Mesopotâmia, eu vou fazer outros vídeos falando sobre Mesopotâmia. Mesmo assim, esse aqui é um resumão, né? Ai, socorro! Então, né, já deixa seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e, sem enrolação, bora pro vídeo. Por que se chama Mesopotâmia? Eu sei lá. Gente, esse nome nem na língua mesopotâmica é, sabe? Tipo, esse nome é em grego, literalmente, em grego, sabe? E por que se chamava Mesopotâmia? Porque os gregos foram lá, viram que, tipo, aquele lugar, a Mesopotâmia, não é um país, é uma região, sabe? Tipo, América Latina. América Latina não é um país, é uma região. Do mesmo jeito a Mesopotâmia. Os gregos foram lá, viram aquele negócio e falaram: vamos chamar, já que não tem nome, vamos chamar de Terra entre Rios, né? E aí, o que significa terra entre rios? Qual é o nome de terra entre rios em grego? É meso, entre, né? Meio, e potamos, rios. Por isso que eles chamavam de Mesopotamos, né? Terra entre rios, Mesopotâmia, né? Foi daí que surgiu o nome Mesopotâmia. Onde é que era a Mesopotâmia, né? Meio que eu já respondi, né? Entre rios, né? Mas quais rios? Eufrates e Tigre, né? Tigre também era chamado de Dékel. Mais especificamente no Crescente Fértil, né? Que é essa imagem que está aparecendo aí na tela para vocês. Essa meia lua aí é o Crescente Fértil, né? Que ia desde das terras dos persas até os egípcios, né? Tá, agora que eu já meio que passei por cima sobre o que é a Mesopotâmia, vamos falar sobre os povos mesopotâmicos, sobre política, economia, sociedade, cultura, religião, todos aqueles negócios que, tipo, a gente aprende nas aulas de história na escola. Falando de norte até o sul, quais eram os povos da Mesopotâmia? A gente tinha no extremo norte os Hurritas, né? Abaixo dos Hurritas a gente tinha o país chamado Arana-Haraim. Não é muito citado esse país, tá? Você não vai ouvir muito o nome desse país, mas ele existia. Do lado, né, do lado leste de Arana-Haraim, a gente tinha a Assíria. Abaixo da Assíria, a gente tinha os Amoritas, também chamados de Babilônicos. Esses vocês vão ouvir muitos. Os Assírios, Babilônicos e os Sumérios. Vocês vão ouvir muito sobre eles, porque eles eram os povos principais, né? Abaixo dos Babilônicos tinham os Sumérios. E no extremo sul, a gente tinha os Caldeus, né? Que viviam lá pelas terras de Ur, mais ou menos, entendeu? Também não são tão citados, só quando vai falar que eles, tipo, conquistaram a Síria, aí sim eles são citados. Todos os países da Mesopotâmia, ou quase todos os países mesopotâmicos, eram monarquias absolutistas. Tipo, que o rei manda em tudo. Tecnicamente, ele manda em tudo, ele não tem limites, vamos dizer assim. É isso que existia na época. É até normal, porque a gente tá falando de idade antiga. Mas ao longo do tempo a gente tem o desenvolvimento dos primeiros códigos de leis, né? Que seriam tipo os pais dos avós das constituições atuais, né? Tipo, os grandes ancestrais das constituições atuais são os códigos de leis. E Hammurabi, um rei da Babilônia, foi o cara que criou o seu código de leis, né? Chamado de Código de Leis de Hammurabi, que valia para todos os babilônicos, né? Tipo, e esse negócio é conhecido, esse código é conhecido porque tem a lei do talião, né? Ou também chamada de lei do tal qual, né? Que era simplesmente tipo, tu arrancou o olho de alguém, alguém pode te arrancar o olho, alguém vai te arrancar o olho, né? Você bateu em alguém, alguém vai te bater. Meio que é a lei do tal qual, né? O que você faz para alguém vai voltar para você. Esse era o código de Hammurabi, né? E a gente também tinha, com isso, de absolutismo e tudo mais, um modo de produção asiático, né? Que é um modo econômico que eles tinham na época. Como é que era esse modo de produção asiático, né? É simplesmente o Estado comandando toda a economia, sabe? Tipo, você tem os vendedores, os compradores, os produtores, o Estado, e o Estado gerencia tudo aquilo. Se o Estado quiser pegar um pouco, ele pega. Se o Estado quiser que o vendedor venda para tal pessoa, o vendedor vai ter que vender para tal pessoa. Esse era o modo de produção asiático que surgiu na Ásia, mas não era usado só pelos asiáticos. Os egípcios lá da África também usavam, entendeu? Mas ele surgiu na Ásia, né? Então a gente tinha, né, esse modo de produção asiático.
E para fortaleceu e muito a economia, os sumérios criaram as suas engenhocas, né? Eles eram tipo os primeiros engenheiros, né? Da sociedade pós-diluviana, né? Que tipo, eles criaram a escrita, né? E aí essa escrita divide a história, né? Divide a pré-história da história, né? A pré-história é antes da escrita e a história é depois da escrita. Os sumérios que criaram a escrita, eles que criaram a história, como a gente conhece, né? Então, eles criaram a escrita, a roda, eles criaram, o arado, foram eles que criaram, né? Acredita-se que foram eles que criaram. Eles também criavam diques, canais, por onde passava água, porque eles ficavam do lado de rios, então eles tinham que pegar água, né? E essa sociedade, sabe, deles, mesopotâmicos, não era uma sociedade perfeita, mas também não era uma sociedade totalmente ruim, sabe? Era uma sociedade pra época, entendeu? E falando de época, vamos falar da pirâmide social, né? A pirâmide social era normal pra época, né? Em que a gente tinha escravizados na base, depois, acima dos escravizados, camponeses, depois artesãos, depois militares, depois os sacerdotes e depois o rei, né? E a pessoa que estava mais em cima, né? Ela tinha mais respeito, né? Mais visão da sociedade. E quanto mais embaixo, você meio que... não tinha tanto respeito. Quanto mais embaixo, menos respeito. Quanto mais em cima, mais respeito da sociedade, né? E não pense que era fácil ser rei, ou militar, ou sacerdote, ou artesão, sabe? As pessoas que estavam lá em cima. Do mesmo jeito que não era fácil ser um escravo, ou um camponês. Por mais que na Mesopotâmia não haviam tantos escravos assim. Mas vamos partir um pouco de economia, política e sociedade para falar de religião. Os caras eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Sai daqui, seu demônio, morre! E morreu. Mas um dos povos diferentões mesmos eram os Hurritas. Os Hurritas, eles tinham deuses totalmente diferentes dos deuses mesopotâmicos e dos deuses cananeus, sírios, né? Eles tinham deuses bem diferentes. Bem diferente. Tipo, eles adoravam Mitra, esses negócios aí que não era normal para aquela região, entendeu? Mas vamos parar de falar de religião dos outros e vamos falar de cultura. Sobre cultura, eu posso dizer que os Hurritas e os assírios eram povos mais violentos, povos mais militarizados. Sobre cultura, digamos que os Hurritas e os assírios eram povos que se destacavam mais em seus exércitos, né? Povos bem militarizados e tal, né? Uma valorização mais dos militares, né? Como os Hurritas, eles valorizavam muito os militares, né? E os assírios também, tanto que os assírios eram conhecidos como arrancadores de olhos, né? E a gente tem os babilônicos e sumérios, que eram grandes arquitetos, astrônomos, matemáticos, né? Do mesmo jeito, os caldeus também seguiram essa linha de grandes matemáticos, né? O povo de Aran-Naharaim, ele não era tão destaque assim, nada, sabe? Ele recebeu muita cultura dos fenícios, entendeu? Ele herdava muita cultura dos fenícios por estar perto da Fenícia, né? Por estar meio que por ter a Fenícia como vizinho, né? Então ele recebia um pouco de cultura mesopotâmica, mas também recebia muita cultura fenícia. Então meio que esse foi um resumão sobre Mesopotâmia, tá? Sobre o que era a Mesopotâmia. Se você quiser saber sobre a história da Mesopotâmia mesmo, sabe? Sobre a história de todos os países da Mesopotâmia, eu vou fazer vídeos específicos falando sobre a história de pelo menos dos principais países da Mesopotâmia, né? Então, foi esse o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, por favor, gente. Faça esse favor pra mim. Então, falou, valeu. Fui.